Quem diria, hein? Que Glauber Braga, conhecido por sua agressividade, seu jeito valente de peitar todo mundo e chegou até o ponto mesmo de ofender Arthur Lira, o presidente da casa, Lira ficou tão furioso que até prometeu e cogitou a possibilidade de tirar ele de plenário. E ainda teve o caso do MBL, aonde ele realmente passou de todos os limites inimagináveis e chegou ao ponto de tirar dentro da casa do povo o integrante do MBL a chutes? Pois bem, ainda tem gente que defende. Obrigada, presidente. Quero saudar, parabenizar o Fábio pelo depoimento, na verdade, revoltante, constrangedor, mas necessário de ter sido exposto hoje nesse Conselho de Ética, porque mostra mais uma vez as ações reiteradas, violentas e completamente irresponsáveis e desrespeitosas e machistas do senhor, do sujeito do MBL, enfim, que fez, né, toda essa história que a gente está aqui discutindo a possibilidade de cassação do mandato de um deputado que reagiu a essas sucessivas provocações. Então, saudar o Fábio, saudar e parabenizar a Luísa Erundina pela força, pela sinceridade, pela aula que ela deu hoje, para todos nós que acompanhamos o seu discurso, porque o que deve nos guiar sempre é o respeito pela vontade popular, pelo que diz e reivindica o povo brasileiro e o povo carioca, e, sem dúvida, retirar o mandato de uma forma arbitrária como essa é desrespeitar aquilo que é o mais essencial de qualquer parlamentar, que é a vontade do povo. Eu tenho absoluta certeza que todos aqueles que votaram no Glauber não querem que ele tenha um mandato retirado pela reação que ele fez ao Gabriel Costenaro. Ao contrário, eu tenho certeza que votaram no Glauber pela dignidade que ele tem, pela força, pela coragem, pela combatividade, de não admitir que um bandido daquele, de extrema-direita, que faz da sua vida um exercício contra mandatos parlamentares, eu tenho certeza que os eleitores do Glauber o apoiam nessa reação, nessa contundência, na defesa da honra, da dignidade da sua mãe e da sua atividade política. E Luísa Erundina expressou isso da melhor forma possível, muito melhor do que eu estou dizendo. Dizer que todos os lugares por onde eu ando, seja no aeroporto, na comunidade, nas escolas, nas redes sociais, todo mundo me fala sobre o absurdo que está acontecendo nesse Conselho de Ética. E não é demagogia da minha parte, mas esse é o assunto nos lugares onde eu vou, porque as pessoas estão verdadeiramente estarrecidas com o julgamento se dando por uma questão como a que aconteceu com o sujeito do MBL aqui na Câmara. As pessoas desacreditam que se esteja há tantas semanas e que se ameace caçar um mandato em função de um fato que, evidentemente, era um direito de defesa do Glauber. E que na última segunda-feira aconteceu um ato no Círculo Voador do Rio de Janeiro, por onde passaram, na catraca, mais de 2.500 pessoas, que nós estamos organizando em São Paulo para o próximo dia 9, também um ato em solidariedade. Houve um ato em Salvador, sem contar as manifestações espontâneas em uma série de cidades do país, não só do Rio de Janeiro, em todos os estados. Sejam manifestações presenciais ou sejam manifestações online. Digo isso para que Vossas Excelências tenham uma dimensão da revolta que estão gerando na sociedade brasileira, mas um desejo muito sincero e humano de solidariedade com alguém que está sendo vítima de uma injustiça, de uma armação e de uma perseguição por parte do senhor Arthur Lira. E eu queria endossar isso. Não é coincidência que as testemunhas que foram recusadas são justamente testemunhas que iriam depor justamente sobre o fato de que há uma perseguição por parte de Arthur Lira. As outras foram mantidas. Mas aquelas que viriam especificamente depor sobre isso não foram aceitas. Nunca houve uma recusa dessa forma. E é evidente que isso é cercear um direito fundamental, que é um direito de defesa. Com isso, o Arthur Lira mostra, mais uma vez, que é autoritário e reafirma um dos principais argumentos de defesa apresentados pelo deputado Glauber. Se trata de uma perseguição. Parece que não é possível se discutir a conduta do presidente Arthur Lira nessa comissão. Espera aí. Então, se a pessoa não pode nem sequer contar com testemunhas que podem comprovar que é disso que se trata, aonde esse sujeito quer chegar? Faltam poucas semanas, na prática, para que ele deixe a cadeira da presidência da Câmara.
eu imagino que aquela cadeira deva dar uma sensação de hiperpoderes, porque, de fato, ser presidente da Câmara é bastante coisa, principalmente quando depois que você assume, modifica completamente o regimento, dificulta a capacidade de intervenção, controla um orçamento bilionário, cerca de 50 bilhões de reais, mas isso tem um limite. A partir do dia 1º de fevereiro de 2025, ele vai ser mais um dos 513 deputados aqui da Câmara. E eu tenho certeza que alguém que, inclusive, está em silêncio sobre a tentativa de assassinato do presidente da República, do vice-presidente da República, do ministro Alexandre de Moraes, alguém que está em silêncio sobre a comprovada tentativa de golpe de Estado gravíssima que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, junto com membros da cúpula, inclusive, das Forças Armadas, alguém que não se prestou a repudiar minimamente o que aconteceu, vai ser julgado pela história. Sem dúvida, ele se acha muito poderoso, porque até agora fez coisas horríveis contra o povo brasileiro, fez atrocidades sobre os nossos direitos, sobre o orçamento público, mas tudo tem um fim, tudo tem um limite. E eu espero que o final desse processo contra o Glauber seja um final justo, que isso seja definitivamente arquivado, que os bandidos do MBL paguem pelos seus crimes e que o senhor Arthur Lira, no mais breve possível, também pagará pelos crimes que cometeu contra o país e pela perseguição contra aqueles que lutam pelas liberdades democráticas, pelos direitos do povo e que não se curvam diante de tanto autoritarismo. Obrigada. Agradeço, deputado. Bom, é lógico que eu ia deixar de pegar a fala da dona Sâmia e a Carila Petroni para colocar. Mas agora vocês vão ver um gatinho acuado, desesperado, chorando, implorando para não ser caçado. Ao que tudo indica, essa cassação é inevitável. Eu quero fazer um anúncio de maneira irrevogável para que as medidas já sejam diretamente adotadas pela mesa da Câmara. Para mim, essa situação passou de todos os limites. Eu vivencio um processo no Conselho de Ética da Câmara de uma representação desde o mês de abril. E hoje eu me emocionei muito no Conselho de Ética com o depoimento da deputada Luísa Erundina. Gostaria, inclusive, de não decepcioná-la, mas isso para mim já passou de todos os limites. O que tinha que ser apresentado àquele conselho já foi. Houve um indeferimento por parte do presidente do conselho de 4 testemunhas por mim indicadas. O que eu venho dizer hoje aqui, presidente, ao senhor, aos demais parlamentares e às pessoas que estão assistindo essa sessão, é que eu estou abrindo mão de todas as testemunhas que ainda tinha para serem ouvidas no Conselho de Ética da Câmara. O processo, então, passa a estar, a partir desse momento, apto a julgamento imediato pelo Conselho de Ética. E já estou aqui dizendo publicamente também que não vou recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Votado o processo no Conselho de Ética, ele pode imediatamente, então, vir ao plenário da Câmara para a sua deliberação. O relator tem agora tudo à sua disposição para que esse julgamento seja feito. Hoje, depois de me emocionar muito com o depoimento da deputada Luísa Erundina, hoje minha mãe faz 76 anos, minha mãe que eu perdi no mês de maio, e eu não consegui me segurar quando ela citou minha mãe no Conselho de Ética. E hoje, mais uma vez, eu fui alvo de 2 provocadores, já munidos de celular, preparados nos corredores da Câmara dos Deputados. Isso para mim já passou de todos os limites. Eu não vou fingir uma pessoa que eu não sou até que esse processo seja deliberado por esse plenário. Eu não vou fingir uma não reação ou indignação quando esse tipo de atitude é realizada, evidentemente,
para me desequilibrar e para fazer com que esse processo venha o mais rapidamente possível para o plenário. Pronto. A partir de agora, tem o que queriam. Já podem julgar imediatamente no Conselho de Ética e trazer a matéria para a deliberação do plenário. Ao mesmo tempo, presidente, eu estou de maneira irrevogável renunciando à presidência da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados para que seja feita uma nova eleição e para que outra pessoa possa conduzir, nesse tempo que resta, da Comissão de Legislação Participativa a sua presidência. Não estou me afastando da luta. Vou seguir em luta. Quero agradecer profundamente a cada uma das pessoas que se mobilizou em defesa do mandato. Quero agradecer mesmo as milhares de pessoas que na segunda-feira se movimentaram, foram ao Circo Voador no Rio de Janeiro. Quero agradecer profundamente à deputada Luísa Erundina. Se eu hoje me emocionei de maneira profunda com ela no Conselho de Ética, eu não queria, nesse momento, estar decepcionando a deputada Luísa Erundina. Mas tudo tem um limite. E esse processo que se arrasta durante todo esse tempo, para mim, já foi o suficiente. Todos os parlamentares do Conselho e todos os parlamentares do plenário da Câmara dos Deputados já sabem do que se trata. Ninguém tem mais nenhuma dúvida do que aconteceu e do que está movimentando esse processo. Se todos e todas já têm a possibilidade de exercer o seu direito de voto, vamos para a votação no Conselho. E vocês, gente, o que vocês acharam do que disse Glauber Braga? Vocês viram como ele se vitimizou, passou a ser bonzinho? E elas, as esquerdistas, defendendo ele? Foi de tirar o fôlego, né? Eu não sei vocês, gente, mas eu fico enojada diante disso. Vocês viram o que disse Sâmia Bonfim? Tentando atribuir uma perseguição política de Arthur Lira para com Glauber Braga? Diante de tantas coisas que ele vem fazendo, como eu disse para vocês, é conhecido dentro da Câmara dos Deputados por ser agressivo com seus colegas. E agora, quer implorar e ser vítima? Só que não, a gente sabe a verdade. Quantas vezes nós vimos confusão de Glauber Braga? Mas é lógico, né? Eles não iam deixar barato. Ia falar sobre o suposto golpe, colocar Bolsonaro no meio, porque eles não esquecem Bolsonaro. E falando em Bolsonaro, olhem nisso, a defesa de Bolsonaro age rapidamente. STF julgará a ação de Bolsonaro para impedir Moraes de relatar inquérito. Para a defesa do ex-presidente, o ministro consta como vítima no processo. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 6 de dezembro o julgamento do recurso no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro pretende afastar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito do golpe. O plenário da Corte vai julgar um recurso da defesa do ex-presidente para derrubar a decisão do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que em fevereiro deste ano negou o pedido feito pela defesa do ex-presidente para que Moraes seja impedido de atuar no processo. Após a decisão, os advogados recorreram ao plenário para reafirmar que Alexandre de Moraes figura como vítima nas investigações, segundo a defesa, pelas regras do Código do Processo Penal. O juiz não pode atuar no processo em que ele próprio for parte ou diretamente interessado. A verdade é uma só: Alexandre de Moraes é o juiz, é ele que julga, é ele que acusa, é ele que condena. Portanto, ele que faz tudo. Agora o réu somos nós, né, gente? Aqueles que ficamos à mercê de todas essas arbitrariedades e principalmente Bolsonaro. Realmente, se o judiciário cumprisse a Constituição, isso não estaria acontecendo no Brasil, segundo o advogado de defesa de Bolsonaro. Mas vamos aguardar para ver, né? Porque se ele colocar para ser votado na primeira turma do STF, onde ele é presidente,
a gente já sabe qual vai ser o resultado, desfavorável a Bolsonaro. Vamos torcer, quem sabe cai na mão de Nunes Marques ou André Mendonça. E eles se manifestam, né, gente? Porque realmente eles não se manifestam, parece só tem um juiz, um ministro do STF na corte, porque os outros a gente praticamente nem ouve falar. Bom, este foi o react de agora. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam de Glauber Braga, do que disse Sâmia Bonfim. Gente, vocês viram, né? Se fazendo de vítima, mas a verdade a gente já conhece, é bem outra. Só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Também deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando pra gente se conhecer um pouco melhor. Eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado a todos vocês. Se vocês ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever nesse canal. Vem fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo. Faça como Milton Soares, que se inscreveu no canal e sempre participa aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Milton? Até nosso próximo react.